Sir. Você pode falar sobre o programa de certificação de discussão? Vocês conseguiram financiamento para isso? Tem um graduado em tempo integral. Bam. Essa é uma ótima pergunta. O que os torna qualificados? E o fato de que produzirão uma tremenda propensão, que produzirão um bom resultado, que isso ocorrerá rapidamente e que farão isso sem machucar as pessoas. Essa é a única qualificação que sempre foi importante em qualquer lugar. E devo lhe dizer que, como treinador de força e condicionamento, no meu ramo de trabalho, sempre houve tolerância zero para atletas lesionados. Assim, quando um técnico de futebol, de basquete, de rugby ou um instrutor de jiu-jitsu me enviava alguém, a única coisa que eu não podia fazer era machucá-lo. E a tolerância ao risco para força e condicionamento é marcadamente várias magnitudes provavelmente abaixo do risco inerente a quase todos os esportes. Mas não conheço uma variante de força e condicionamento incluindo essa corrida de moinho para sempre sem treinamento em termos de movimentos primários. Mesmo isso não se aproxima da taxa de lesões de quase todos os esportes. Portanto, não tenho certeza de quão real é a questão das lesões. Tive um momento fascinante com o Dr. Wayne Lee, das Forças Canadenses. Ele é um cara que dá palestras sobre condicionamento físico de combate em toda a OTAN. Ele é um homem muito interessante. ex-SOF, e um fisiologista do exercício com doutorado. Estávamos sentados em um jantar em Ottawa. Ele pertence à PSP. É uma espécie de MCCS. Uma entidade privada equivalente que controla o treinamento das forças canadenses. E eles nos combateram vigorosamente. De fato, a primeira coisa que disseram foi: bem, isso não é eficaz. Então dissemos: bem, vamos fazer um teste. Então eles elaboraram um teste. E não só foi eficaz, como também foi eficiente e mais seguro do que o que eles estavam fazendo. Que tal isso para? Como isso é insistir em uma questão que você provavelmente não deveria ter feito, né? Mas quando o Dr. Lee finalmente veio ver o que estávamos vendo, houve um grande momento em que ele enterrou a cabeça nas mãos. E ele está visivelmente perturbado. E disse: entendi. Adotamos a máxima da medicina ocidental de, primeiro, não causar danos. E tenho meninos sendo mortos no Afeganistão por causa disso. Eu entendo. Agora, sentados comigo à mesa, estavam 2 SEALs. Navy SEALs, que acharam isso engraçado. E ele lhes disse que a preparação de vocês para o combate, não nos SEALs, mas em todo o exército do EUA, é significativamente menor do que a nossa. Uau. Não quero tornar o condicionamento físico perfeitamente seguro. Alguém aqui acha que você quer? Bem, ótimo. Espero que seja um fisioterapeuta que esteja querendo ser substituído porque está errado. Não quero que o treinamento físico seja perfeitamente seguro. Por quê? Porque isso exige que ele seja perfeitamente ineficaz. Isso é apenas um fato, pessoal. É assim que as coisas são. Assim, teríamos uma situação um tanto análoga à observação de John Boyd, de que, se quisermos que menos pessoas sejam mortas em brigas de cães, precisamos que mais pessoas sejam mortas no treinamento. Não estou dizendo que precisamos matar alguém durante o treinamento. E, na verdade, o que estou dizendo é que temos um PT aqui que é muito mais seguro do que o normal, do que o que vocês estão fazendo. Mas também não quero lhe dar a impressão de que a segurança é o objetivo principal. Não é. Se a segurança for o objetivo primordial, o que farei é instituir um programa que tenha efeito zero. Você está fazendo isso agora mesmo. Ei, todos nós estamos ficando em forma, e eu prometo que ninguém vai. Me dá mais 1 hora e eu tenho um histórico perfeito, certo? Mas se a eficácia for minha meta, a segurança está incluída. Porque se eu começar com 10 pessoas e ficar com 3, terei de calcular a média de zeros para os 7. Desculpe-me, essa é uma ciência justa. Não posso pegar os jogadores que eu afastei, removê-los da equação e falar honestamente sobre minha adaptação. E se você começa com um N de X e termina com um N de X menos 5, você deve uma explicação sobre esses 5. E ela precisa ser tabulada, ou você não estará fazendo ciência, não estará sendo honesto. Sim, não encontramos nenhuma necessidade para isso. E de fato não conheço nenhuma avaliação melhor para mim e para a equipe do que aquele primeiro treino.
Não haveria nenhuma quantidade de Parkinson, você sabe. Na verdade, temos um histórico muito bom de diagnóstico de doenças significativas que não foram detectadas pela triagem médica. A cada 5 anos, um cara em um remo me diz que, cara, a 150 watts, parece que estou sentado no meu peito. Em um 48, estou bem. E nós dizemos, pare, pronto, você precisa de um cardiologista. Nós sabemos o que é isso. É uma doença isquêmica do coração. Sei exatamente o problema e onde ele ocorre. Muitas dessas pessoas foram aprovadas em testes de estresse em esteira semanas antes. Agora, não é preciso muito de um treinador que esteja realmente preocupado e prestando atenção, procurando encontrar desequilíbrios, fraquezas, deficiências. Mas, sabe, Mariane, eu realmente não preciso vê-los. O que eu quero fazer? Quero aumentar sua capacidade de trabalho em um amplo domínio temporal e modal. Portanto, o que vou fazer é ensinar os movimentos que têm a capacidade de expressar grandes quantidades de força. E vamos trabalhar com a mecânica, em primeiro lugar. E se houver algum desequilíbrio ou dificuldade, seja um desequilíbrio muscular, um desafio neurológico ou alguma lesão ortopédica, isso surgirá logo no primeiro dia em que começarmos a nos movimentar. E suponhamos que eu descubra, um desequilíbrio significativo. Digamos que seja um desses exemplos clássicos de distensão de isquiotibiais e quadríceps. Então, qual seria a minha solução? Movimentos funcionais. Mais uma vez, quero que você aprenda a agachar. A propósito, quando eu agacho, glúteos, isquiotibiais, quadríceps, todos eles estão sendo usados nessa sinfonia de contração que nunca mais voltaremos a usar em movimentos isolados. Não há quantidade de extensão de perna para aqueles que passam muito tempo fazendo musculação. Não há quantidade de extensão de perna, flexão de perna, abdução, adução, elevação de panturrilha que se transforme em um grande agachamento. Nenhuma quantidade. Isso não acontece. Não funciona dessa forma. Os movimentos humanos mais simples, como andar, ficar em pé, arremessar, saltar, são tão complexos que são pouco compreendidos em termos de análise biomecânica. Se você for a algum lugar como o laboratório de análise de marcha da Emory University e observar o que o computador determinou como a mecânica de alguém andando, você nunca, jamais confundirá isso com uma pessoa real. É muito próximo, é por pouco. A maioria esmagadora dos soldados que descobriram o CrossFit o fizeram a partir de FOBs sem nenhuma instrução. Estavam apenas improvisando por conta própria. E eles estão vendo os mesmos resultados que o resto de nós. Agora, no melhor de todos os mundos possíveis, adoraríamos ir até lá e fazer um certificado para você e ensinar essa mecânica. E a propósito, nossos certificados funcionam. Você aparece e mantém a temperatura corporal, sai respirando e está certificado. No segundo, estamos fazendo cerca de 1/3 à metade da aprovação. Só isso. Portanto, no primeiro, queremos apenas dizer que você foi apresentado. O segundo, e o que é interessante, é que os requisitos para o segundo certificado são idênticos aos do primeiro. Não são requisitos de aprovação, mas de desempenho. É o mesmo material. Não há currículo adicional. Mas agora, de repente, são todas aquelas coisas que você ouviu em 2 dias de aula. Agora você é responsabilizado por elas em termos de capacidade, perspicuidade visual, capacidade de reconhecer a falha no movimento de outra pessoa. E apenas cerca de 1/3 ou metade dos alunos são aprovados. Portanto, é aí que está o rigor, em termos de nossa certificação nesse segundo curso. Exemplo, os online foram adicionados. Vocês estão recebendo. Não estão, e vou lhe dizer por quê, pois é muito provável que estejam em uma garagem ou em um canto de uma academia em algum lugar, treinando isoladamente. E o que descobrimos é que a camaradagem, a competição e a natureza esportiva dos treinos, que não é um aspecto pequeno do que estamos fazendo, levam o desempenho a níveis que não tínhamos visto antes. E ao tratar a produção humana, tratando a capacidade de trabalho da maneira que fazemos, o que descobrimos é que os números obtidos no ambiente esportivo, que chamamos de esporte do condicionamento físico, em um ambiente competitivo e cheio de adrenalina, aproximam-se de números que nunca vimos antes na ciência. E assim sim, você pode obter uma ótima adaptação ao se exercitar em sua garagem sozinho fora da rede? Com certeza. Você se encontrará na melhor forma física de sua vida? Muito provavelmente. Você conseguirá fazer isso com segurança? Claro. Você conseguirá acompanhar o ritmo dos caras que estão treinando juntos de 10 a 15 pessoas ao mesmo tempo? Não, você não conseguirá. Eu sempre gostei de andar de bicicleta. Sempre me deparo com alguém, sim. Eu ando de bicicleta o tempo todo. Sério, com quem você anda? Eu ando sozinho. Eu fico tipo, deixe-me adivinhar. Você é sempre o primeiro a subir a colina. Eu digo sim, você é péssimo. Você ainda não teve a experiência de andar de bicicleta até estar pedalando com um punhado de pessoas que morreriam hoje para colocar a roda delas na frente da sua.
Isso é andar de bicicleta. E acontece que há algo muito verdadeiro sobre o PT também. E, a propósito, não há nenhuma seção da coorte que encontrará melhorias maiores do que aqueles tradicionais retardatários dentro de um grupo. Você tem um grupo de rapazes que está acostumado a chegar na extremidade inferior do PT. Eu sou sempre o último, sabe? Temos maneiras de realmente mudar a dinâmica disso para acender um fogo nesses retardatários como eles nunca tiveram antes. Vou lhe contar uma coisa fácil de fazer que é muito divertida. Envie um grupo de rapazes e moças para uma corrida na segunda-feira. Envie-os. E quando eles chegarem, registre seus tempos. Agora, observe o diferencial em que eles chegaram. E uma semana depois, comece com eles em uma ordem inversa. E comece com o último primeiro. E o segundo colocado agora é aquele que estava em penúltimo lugar pelas mesmas margens pelas quais ele chegou em segundo. Está me entendendo? Agora, o que isso significa é que na linha de chegada, qual é a classificação em que eles cruzam a linha? É o que melhorou mais em relação à semana passada. E um retardatário tradicional nunca teve a experiência de correr com todo mundo atrás dele. E eles sentem a adrenalina subir. É como se você estivesse vendo esses caras. Você pensa, puxa vida, ele nem parece o mesmo cara. É muito bom ser sempre o último colocado e nunca ter alguém para colocar um número grande e gordo para saber o quanto você foi o último, sabe? Para ver como é realmente a DFL. Isso é psicologicamente poderoso. Esse é um aspecto importante do nosso sucesso em transformar essa coisa em esporte. Então, essa é uma ótima pergunta. E a resposta é um retumbante sim. Ele é ideal, um retumbante não. Mas deixe-me explicar isso para você. O risco real, o risco matemático desses movimentos é maior quando não os fazemos. Portanto, é isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, nenhum. É movimento funcional. Esse é o seu grande risco. Agora, fazer isso na merda é menos arriscado e fazer direito é o melhor. É assim que as coisas são. Agora, o que me permite fazer uma afirmação tão ousada como essa? Vou lhe dizer o que foi. E isso já aconteceu várias vezes. Continuo sendo levado a ambientes em que as pessoas estão treinando CrossFit há 2 anos. E o primeiro deles foi no programa National Police Corps, do gabinete do xerife de Jacksonville. Eles adotaram o programa e o testaram por uma autoridade independente. Era um grande negócio. E eu não cheguei ao local até que tudo estivesse pronto. E foi comprovado que era mais seguro, mais eficaz e mais eficiente em todas as medidas do que o que eles vinham fazendo há décadas. Então, entrei no local e fiquei olhando para cima com os dedos. Pensei, que diabos ele está fazendo ali? Eu digo, isso é uma limpeza. Eu pensei, nossa, vimos deadlifts com as costas arredondadas. Eu vi agachamentos abduzidos. Quero dizer, a mecânica era fundamentalmente horrível. E eles estavam fazendo isso há 2 anos. Eu disse, cara, isso é um desastre de trem. Temos que consertar isso. Mas ainda assim, eles já tinham um histórico. Eles tinham melhorado o HDL, reduzido o LDL, aumentado a densidade óssea, diminuído a gordura corporal, reduzido as lesões, redução de lesões. Há um risco muito maior de não saber como fazer algo decolar e se deparar com essa realidade em algum momento do que olhar o site e dizer, vamos ver, ele diz para manter suas costas. O que você acha disso, Bob? Estou conseguindo? Você chegará mais perto de onde precisa estar improvisando do que ignorando os movimentos dele. Já terminamos? É isso mesmo? Está bem. E uma última pergunta, Tony. Dê-me isso. Lá atrás. Na sabedoria convencional, diz que para entrar no jogo, você realmente precisa de 10 pontos, ou alguma outra variação. Não se trata de uma mudança de filosofia nas suas jornadas, é uma grande... Vou me esquivar deliberadamente da sua pergunta e depois oferecer algo que, na minha opinião, aborda algo certamente relacionado e importante. E eu estava tendo essa discussão esta manhã com Lynn Pitts, que é nosso chefe de operações, recentemente aposentado da Força Aérea. Em nossa opinião, as margens de desempenho seriam maiores por meio de um melhor condicionamento físico nas funções de combate ou naquelas que tradicionalmente são menos físicas do que nas mais físicas. Ou seja, sei que posso fazer uma diferença notável no condicionamento físico dos SEALs, dos Rangers e da Força Delta. Nós sabemos disso, já fizemos isso e posso lhe dizer os números. São cerca de 40%. Mas o que posso dizer é que não tenho a sensação de que fazemos a mesma diferença no desempenho do trabalho deles, mesmo com esses números, do que fazemos nos cargos mais estressantes, analíticos e de mente pensante. Sabe como é? Os idiotas do escopo, os controladores e esse tipo de gente, os que ficam em silos. Acho que provavelmente haverá uma demanda melhor.
é uma demanda mais natural e uma oportunidade melhor para melhorar o desempenho deles do que a desses caras que estão, sabe? Eu tenho um cara que está derrubando portas como um Ranger ou um Delta. E eles já estão fazendo algo que os leva ao trabalho e o faz funcionar muito bem para eles. Eles estão muito sintonizados com esse conceito de condicionamento físico que se adapta bem ao seu trabalho. Não tenho essa mesma sensação com os controladores e os caras que observam os escopos e os que ficam sentados em silos. Acho que provavelmente há uma oportunidade melhor de fazer a diferença lá do que em qualquer outro lugar. Estou certo de que isso abordou mais ou menos o que você está falando? Bem, você está certo aí. Só quero entender que o programa tem permissão para ter alunos. É bom que não seja um movimento único. Um movimento que iguala o desempenho e o caminho do trabalho. É como você está falando. Correct. Se eu estiver dizendo isso, se tudo acabar com tudo, então, se você tiver alguém fazendo uma inserção vertical ou subindo uma escada de jogos, apenas 10 flexões a mão. Muito mais para eles. E sim, e você está certo. Não é possível que o serviço militar seja o único esforço humano em que o exercício não desempenha um papel fundamental. Sabe, não houve nenhum grande mestre internacional do xadrez que não fosse também um bom atleta. E não é possível. O xadrez simplesmente não funciona. Não importa se estamos falando de Spassky, Fischer ou qualquer outro. Esses caras eram ativos, muito ativos, indivíduos muito capazes. Era um requisito físico para o trabalho. Você vê isso jogando xadrez? Não. Mas é necessário apenas para lidar fisiologicamente com o estresse. E acho que não há nenhum Moes que esteja isento disso. Você precisa se envolver com o moral e a camaradagem. Que tal reduzir os custos de saúde? E então, Tony, eu terminei. Eu usarei, obrigado. Gravata mais reta. Mas, na verdade, só quero aproveitar esta oportunidade para agradecê-lo. Primeiro, por disponibilizar seu tempo para estar aqui, mas também por fazer a diferença e dedicar seu tempo e esforço para tentar arrecadar dinheiro. Para garantir que todos os nossos marinheiros, soldados, aviadores e fuzileiros navais estejam em forma. Portanto, intrinsecamente, esta ficha, minha moeda, vale muito pouco. Mas quero que saibam que ela é dada com meu profundo respeito e apreço por uma pessoa que está realmente fazendo a